Olá, seja bem-vindo ao canal GeoIA Fácil. Eu sou Leandro Gregório, sou doutor em Geografia e trabalho com geotecnologias há mais de 15 anos no mercado de trabalho. E você está no canal onde o objetivo é sempre trazer tutoriais, dicas relacionados com inteligência artificial para geotecnologias, com uma linguagem fácil, com aplicações práticas, focando principalmente no público que não tem domínio de linguagem de programação, não tem conhecimento de escrever códigos em Python. Então, o objetivo do canal é sempre trazer uma dica prática, objetiva para você. No vídeo de hoje, eu quero falar de como baixar imagens do satélite Cibers 4A, o satélite sino brasileiro, de forma automática no seu Google Drive com apenas um único clique. Isso mesmo. Eu quero mostrar, primeiro apresentar para quem não conhece o que é o satélite Cibers, as suas aplicações gerais, as suas câmeras, por que ele é um satélite que pode ser interessante em determinados estudos e como fazer um download de forma automática. Nós vamos ver nesse vídeo de hoje que para baixar essas imagens do Cibers, oficialmente você só consegue baixar banda por banda, e isso pode às vezes por algum motivo o usuário esquecer de baixar algum arquivo, algum XML, e na hora de abrir, seja num software de processamento de imagem como o Envy ou até no próprio QGIS ou ArcGIS, corromper esse arquivo. E fora que também, dependendo da quantidade, você pode gastar um longo tempo só para fazer um download de imagens. Então, vou mostrar aqui como que você pode salvar essas imagens no seu Google Drive de forma automática. Além de você salvaguardar esses arquivos, você executa tudo isso com apenas um clique. Então, sem mais delongas, quero aqui primeiro mostrar, vou fechar aqui a minha tela, apresentar aqui usando até que damos crédito do forestgis.com. É uma matéria de 2019, mas eu quero só me ater aqui as bandas e as câmeras do Cibers 4A. Para quem não conhece, o Cibers é um programa que existe desde os anos 90 do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e a Agência Espacial Chinesa. Hoje o Cibers ele já está na segunda geração. O mais recente é o satélite Cibers 4A. Aqui tem as especificações gerais de altitude de voo, dimensões de satélite, mas o que nos interessa é essa parte aqui, que são as câmeras. O Cibers ele é um satélite multicâmeras, então ele vai ter câmeras que têm resoluções espaciais diferentes e também a faixa de imageamento que ele vai ter e também os tipos de banda. Então o Cibers 4A ele possui a câmera WPM, que possui 5 bandas, o RGB, um infravermelho próximo e a pancromática, e essa aqui é uma câmera tem sido muito utilizada justamente por ter uma pancromática de 2 metros de resolução espacial e uma multi de 8. Isso aqui no Cibers 2, para quem já trabalhava, não existia. Então é possível você ter imagens de alta resolução, claro, fazendo um processo de fusionamento ou pan sharpening, mas é algo que para imagens gratuitas é muito importante. Então a câmera WPM particularmente a que eu mais uso, mas também temos a câmera MUX, que é uma câmera de 16 metros e meio. A título de comparação, as principais do Landsat 8 e 9 hoje, se não me engano, está em torno de 20, 30 metros. E a câmera WFI, que é uma câmera que tem resolução de imagem, resolução espacial de 50 metros. Então a câmera WPM é uma câmera que pode ser bastante útil para estudos de meio ambiente, planejamento urbano, escalas de trabalho que não demande tanto detalhe a ponto de você ter que ter uma imagem submétrica, né? Então, uma câmera muito interessante. Aqui pulando para o site do INPE, onde você faz o download da imagem, você tem que criar uma conta e é o dgi.inpe.br. Quando você loga aqui no site, também tem a versão por padrão em português, mas se você clicar aqui
Ele atualiza também para inglês. Perdão aí só pela voz. Aqui do lado direito nós temos o Base Map, que você pode utilizar. E do lado esquerdo as coletâneas de imagem. Então nós temos aqui algumas coletâneas antigas, como o do próprio Cibers 2, o Cibers 4 e o Cibers 4A, além do satélite Amazônia 1. Bem, o nosso foco aqui para esse tutorial, vou marcar aqui por interesse as imagens da câmera WPM, voltando aqui que essa câmera de 2 metros de resolução espacial pancromática e 8 na multi. Eu vou dar um zoom aqui, vou pegar aqui próximo no estado de Goiás, aqui perto da represa do Lago da Serra da Mesa. Para eu fazer um download de uma área, você pode fazer aqui colocando um retângulo, ou você pode subir até mesmo alguns pontos. Quero marcar essa região aqui, então à medida que eu desenho, ele já coloca aqui as coordenadas envolventes. Vou pegar aqui uma imagem, vou fazer uma busca melhor de um ano. Vamos pegar aqui de vamos pegar julho, que é um período seco na região centro-oeste. Vou deixar para esse ano aqui a cobertura de nuvens, eu quero 4%. Vou botar número de bandas, de cenas que ele vai fazer a busca, e clicando em filtro, ele já mostra a quantidade de bandas de cenas disponíveis aqui para essa região. Então, se eu marco aqui essa caixinha, ele automaticamente vai pegar todas as cenas que vão recobrir aquela área, que então aqui fica um pedaço de fora. Se eu quiser, eu posso também complementar com alguma outra. Isso aqui é importante que você selecione bem o que você precisa, para você não deixar nenhuma parte de fora. Então, aqui eu já tenho uma cena que recobre aqui essa de L4 e essa aqui de Level 2. Eu vou marcar aqui, como só para a gente ver como que funciona no tutorial. Eu só vou deixar esse conjunto de 5 aqui marcado. Bem, então a dica aqui do vídeo é como que eu baixo isso aqui de forma automática. Aqui no site do INPE, a única forma que você consegue baixar é aqui no carrinho, onde eu seleciono essas cenas. Eu posso marcar apenas uma, ou posso marcar o conjunto. Então, no conjunto, eu marco aqui nesse carrinho principal e automaticamente ele vem e preenche aqui o carrinho. Então, um método tradicional, que eu mesmo praticamente a vida toda eu sempre fazia, era clicando banda por banda. Ele vai, abre uma nova tela, e vem aqui, clico em salvar. Fecho, vem aqui de novo, e aqui um XML. Imagine que você aqui, a gente só tem um conjunto de 5 bandas. Imagine que você tem que fazer para 20, 30, dependendo da área que você faz. Além de ser um tempo extremamente longo, é chato de você ficar baixando, corre o risco de, se você esquecer um desses XML, o software de SIG ou um PDI, ele não vai interpretar corretamente, então ele vai dar problema de erro ao carregar a imagem. Então, no método manual, ele é bem chato. Existe aqui essa opção, que é aqui que é o pulo do gato, que é a opção de links para download. E aqui que vem o ponto quente desse vídeo. Para você baixar automaticamente no seu Google Drive, primeira coisa, você vem aqui em links para download, salva no seu computador esse arquivo TXT. Guarde numa pasta, vou colocar aqui, essa é uma pastinha aqui que eu tenho. Pode deixar aberta aqui. Eu vou aqui no Google Drive, no meu Drive pessoal. Já removi algumas coisas para lixeira aqui, para poder até desocupar um pouco de espaço. E aqui no Drive eu criei uma pasta chamada Cibers Image. Você pode deixar na raiz ou pode clicar uma pasta já previamente salva. Você pode criar uma pasta específica. E aqui dentro dessa pasta que você
colocar, você pode fazer o upload de um arquivo, que é esse TXT, ou pode ir diretamente na pasta e fazer o upload arrastando, né, o arquivo. Então aqui eu tenho esse arquivo TXT, ele está fazendo aqui a leitura, e aqui eu vou colocar no link da descrição do vídeo um script que eu criei com o Google Colab. Você pode executar esse script tanto diretamente pelo Colab, quanto você pode vir aqui também em arquivo, salvar, cadê o salvar como? Fazer o download, na verdade. Você pode fazer um download como um script Python, e aí pode rodar também no seu computador, mas o ideal mesmo é você rodar online, porque como você precisa de conexão com o Google Drive, então quando você salva local, você precisa de ter uma linha de código para fazer a conexão da sua máquina local com o Google Drive, autorizar, então é um pouco chatinho. Então, rodar aqui direto no Colab é o mais indicado. Então, vou colocar o link na descrição desse script. E o que a gente faz agora? No seu Drive, ou você pode, antes mesmo de subir, eu venho aqui em renomear só para poder copiar o nome desse arquivo. Copiei, não precisa alterar, não altere o nome. E aqui nesse script, rolando aqui, eu tenho aqui na linha 52 o local aonde eu salvei o meu TXT. Simplesmente eu faço um Ctrl V aqui. Então você confere aqui, ó, 9, 21, 12, 18, 4. E dentro da minha pasta. Obviamente, se você colocou na raiz, você vai tirar esse nome aqui da pasta e colocar diretamente o TXT. Eu recomendo que você crie uma pasta, coloque lá dentro, porque as imagens que você vai salvar vão ser colocadas automaticamente dentro dessa pasta e fica melhor para a organização. Então, antes de rodar o script, a primeira coisa é você fazer isso. Coloca ele dentro de uma pasta no Drive, colo aqui o nome, salva. Está aqui salvando o meu script. Salvo com sucesso. Vou conectar. Eu estou usando a versão gratuita do Colab, mas para quem já está acostumado a rodar modelos de Deep Learning, Machine Learning, você pode rodar outras máquinas mais potentes se você assinar a versão Pro. Então, se você vai rodar modelos, é interessante você assinar a versão Pro. E feito isso, aqui a minha máquina já está conectada. A única coisa que eu preciso fazer é clicar nesse play e ele vai começar a rodar. Ele vai pedir aqui a permissão, conectar o Google Drive. Ele vai abrir essa janelinha. Você vai autorizar o seu Google Drive para ele fazer a conexão com o Colab. Clique aqui no nome do seu e-mail, aqui em continuar. Continuar mais uma vez. E pronto. Posso até expandir aqui essa pastinha na lateral, que quando ele carrega, ele começa a fazer a leitura. Aqui ele está montando o drive e pronto. Aqui ele começou a fazer o download das imagens. Eu posso verificar tanto aqui no drive, ele já montou o meu dispositivo drive aqui na esquerda. Dependendo da conexão, às vezes é um pouquinho devagar também para baixar, mas esse script você não precisa fazer mais nada, é apenas colocar o nome do seu TXT, o caminho dele, clicar no play, autorizar que o seu drive a comunicar e esperar o término do download. Ele vai baixar automaticamente todas as imagens daquela lista que você colocou
Então vou até procurar aqui. Aqui a ordem sempre aqui uma dica, a ordem de que vai aparecer aqui sempre as pastas em caixa alta e depois as em minúsculo. Então a minha pasta Cibers está aqui e ó, começou a baixar as imagens daquela lista. Da mesma forma, se eu vim aqui no Drive de volta, dar um refresh, ele vai começar a exibir aqui também as imagens que estão sendo baixadas. Ainda não começou aqui. Ou no meu caso aqui, deixa eu ver se eu coloquei certinho. Eu coloquei aqui. Aqui ele já está começando a carregar. Aqui é o output de saída. Você pode ter uma dica também. Você pode colocar o seu TXT numa pasta e as imagens em outra. Isso daí independe. Vou dar um corte aqui no vídeo. Vou deixar ele baixando as imagens. E no final eu volto aqui e mostro o resultado final da execução desse script. Bem, pessoal, terminado aqui o processo, o microfone ele deu um probleminha, então aqui é uma pós-narração do que eu estou fazendo após ter terminado o processamento, então vou aqui descrevendo as etapas. Bem, à medida que as imagens vão sendo baixadas e os arquivos XML, ele vai exibindo a mensagem de concluído e terminado todas as imagens da listagem TXT, ele aparece a mensagem script concluído. Verifique lá na pasta do seu Drive os arquivos baixados. Então, é só você conferir diretamente lá no seu Google Drive a pasta que você apontou e as imagens vão sendo carregadas automaticamente, né? E esse processo ele é muito mais simples, é muito mais tranquilo do que baixar manualmente, o que pode resultar, como falei, em problemas de corromper arquivo, principalmente o XML, que a gente sempre esquece de baixar, e aqui você não tem esse problema. Todas as imagens elas vão ser carregadas no seu Google Drive, e aqui eu mostrando as imagens de 2 GB, elas são as imagens pancromáticas. Aí para você conseguir fazer a composição colorida com as outras imagens multispectrais, precisa fazer o fusionamento ou pan sharpening, seja no software de PDI ou no próprio QGIS ou ArcGIS, para conseguir ver de forma colorida as imagens em 2 metros de resolução espacial. E sempre também tem o cuidado de ver se seu Google Drive tem armazenamento suficiente. Se for, indico também que você assine até uma cota de 100 GB ou 200 GB para esse processo também não ser interrompido. Aqui eu dei um refresh para poder mostrar como que a gente consegue baixar essas imagens para o computador sem ter que ficar clicando uma por uma, que deu uma pequena travadinha, mas a ideia é selecionar todas as imagens de dentro da pasta ou selecionar a pasta inteira. Aqui então selecionei, tem 50 imagens e clicando no botão de baixar, o próprio Google Drive ele começa um processo de compactação e dependendo da quantidade de imagens que tem na sua listagem TXT, ele vai quebrar, vamos dizer assim, vai gerar vários arquivos zipados e você tem que baixar cada uma dessas partes zipadas e depois descompactar no seu computador, se você for rodar isso localmente, para não ter nenhum tipo de problema de corromper o dado, né? Então é um processo, claro, muito mais fácil do que baixar uma por uma, mas você tem que ter atenção para baixar todas as partes. Obviamente isso vai depender da quantidade de cenas que você selecionar lá no site do INPE, né, para baixar imagens Cibers. Quanto mais imagens, mais quebras ele vai fazer, e quanto menos imagens, normalmente 1 ou 2 arquivos zipados ele gera. Claro que você também pode rodar, se você for trabalhar no Google Colab ou outro ambiente de computador remoto que roda direto no navegador, você pode colocar um script que faz a leitura lá
seja para rodar algum modelo de deep learning, algo do tipo, você pode conectar também aqui no seu Drive para fazer a leitura diretamente da pasta de imagens. Vou colocar o link da descrição, o script do Colab. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de compartilhar, comente e ajude a crescer o canal para a gente sempre ter aqui novos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.